Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Este versículo mostra o quanto é importante e urgente buscar a Deus, arrepender-se dos pecados e ter uma vida de oração, porque o tempo da disponibilidade da graça não é muito. E assim, a necessidade de buscar a comunhão com Deus é imediata e a porta do perdão pode ser fechada a qualquer momento. Deus está perto e tem prazer em perdoar quando o pecador sinceramente se arrepende, mas sua graça não está eternamente disponível, aplicando sua perfeita justiça aos impenitentes, aos que não têm ouvidos para ouvir a mensagem do Evangelho, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Por não ouvirem as palavras de Jesus, porque não conhecem as Escrituras Sagradas, cegos estão contra o real perigo que aguarda os que se deixam levar pelos enganos do mundo. Disse Jesus, conforme João capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Esta foi a repreensão dirigida por Jesus aos líderes religiosos judeus que, a despeito de estudarem as Escrituras, não enxergam que elas apontam para ele como o Messias. Os ímpios ficam assombrados e ansiosos sobre alguns dos sinais previstos por Jesus, indicativos da proximidade de sua segunda vinda. Outros sinais, por sua incredulidade, eles não enxergam. Assim, ao verem crescer em número, frequência e intensidade as catástrofes naturais, o aumento do tamanho e proporção das guerras, a crescente incidência de pestes ou epidemias, ficam estressados, profundamente ansiosos e tentam afogar o que lhes incomoda com medicamentos, outros subjugando-se aos vícios, como as drogas ilegais, ao alcoolismo, e na maioria dos casos entregando-os às licenciosidades morais, à luxúria, aos prazeres da carne, às festas pagãs e à inversão dos valores morais. Nunca houve época com tamanha proporção de pessoas ansiosas como esta, com tantos problemas psiquiátricos e psicológicos como os dias em que vivemos. Se essas pessoas tivessem conhecimento sobre o que diz a Bíblia, veriam que todos os acontecimentos que se desenrolam ao nosso redor foram preditos por Jesus. Saberiam que nenhuma profecia bíblica foi dada por iniciativa humana, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento há mais de 300 profecias sobre a primeira vinda de Cristo, todas cumpridas pelo Messias no Novo Testamento. Sobre a sua segunda vinda há mais profecias que aquelas relacionadas à sua primeira vinda. Nenhuma profecia bíblica deixou de se cumprir na íntegra ao chegar ao seu tempo de cumprimento, havendo profecias com duplo cumprimento, como a profecia de Jesus sobre a destruição do segundo templo de Jerusalém, pelo general Tito, filho do imperador romano Vespasiano, sendo este o primeiro cumprimento desta profecia. O outro se relaciona com os últimos dias. O primeiro cumprimento relaciona-se ao julgamento de Israel por haver rejeitado o Messias
o que marcou o fim da antiga aliança e o começo da nova aliança. O outro cumprimento está relacionado à parousia, ou segunda vinda de Jesus, e o fim deste mundo do dia do juízo final. Em Mateus capítulo 24, versículo 8, os sinais do fim dos tempos são descritos como o princípio das dores, que incluem o aumento das guerras, dos terremotos, das pestes, fomes e dos falsos profetas. Outros sinais são preditos por Jesus, como a pregação mundial do Evangelho, o aumento da apostasia, da iniquidade, culminando com a manifestação do Anticristo. Em Mateus 24, versículos 7 e 12, está predito que nação se levantará contra nação. Haverá intensos conflitos, grandes crises, aumento da maldade e o medo se generalizará. Lucas, capítulo 21, versículo 1, registra aumento dos terremotos, das doenças infecto-contagiosas, chegando a se caracterizar como pandemias. Mateus 24, versículos 5 e 24, faz referência a falsos cristos e falsos profetas que se multiplicarão enganando a muitos, paralelamente ao abandono da fé por grande número de pessoas, profetizado em 1 Timóteo capítulo 1. Ainda Mateus capítulo 24, versículo 14, registra que o Evangelho de Jesus Cristo será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Sinais cósmicos, como acontecimentos assustadores do Sol, na Lua e das estrelas, e angústias das nações pela agitação do mar, são descritos por Lucas capítulo 21, versículo 25. Mateus capítulo 24, versículo 9, fala sobre perseguição e morte dos cristãos por sua fé em Jesus Cristo. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, fala sobre a falsa paz que ocorrerá nesses últimos tempos. Essas profecias são um alerta para que os homens vigiem e se preparem espiritualmente, os que são fiéis, pois somente o Pai sabe o dia e a hora em que tudo isso se consumará, conforme Mateus capítulo 24, versículo 36. Mateus aponta o último sinal antes da volta de Jesus, como as perturbações do cosmos, o escurecimento do sol, o desaparecimento do brilho da lua e a queda de estrelas, meteoros, porque os fatos são descritos na perspectiva de quem está na terra. Nesta ocasião, acontecerá a vinda visível do Rei dos Reis, com poder e grande glória, após o Evangelho haver sido pregado a todas as nações em testemunho a elas. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 e 10 a 12, o céu e a terra que agora existem estão reservados para fogo e serão destruídos no dia do juízo. Apocalipse capítulo 20, versículo 9 registra: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Nos versículos 14 a 15 lemos: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Estas palavras são confirmadas em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas no dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, e a terra e tudo que nela há será queimado. Isto é enfatizado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro,
e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Embora muitos desses sinais já estejam acontecendo, a Bíblia aponta para a necessidade de vigilância, porque ninguém sabe o momento em que tudo se concluirá. Devemos clamar pela manifestação do Espírito Santo em nós, o qual se manifestará pelos sinais: Espírito do Senhor, Espírito de entendimento, Espírito de sabedoria, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. São sinais da presença do Espírito Santo naquele que é fiel a Deus. Profunda transformação interior que se manifesta por amor, alegria, temperança, paz, convicção de pecado e anseio por santidade, levando-no a sincero arrependimento e paz interior, a qual se mantém a despeito das dificuldades e conflitos em nosso caminho. Conforme Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23, a presença do Espírito se manifesta através do amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A longanimidade traduz paciência, que persiste a despeito de perversidades sofridas, ofensas, não buscando responder a tudo isso com ofensa. Benignidade é reconhecer nossa fragilidade diante da fragilidade dos outros e a necessidade de compaixão por eles, como nós próprios dela necessitamos. O mundo segue às avessas de tudo isso, opondo-se frontalmente à vontade de Deus, sem temor e sem tremor. Urge, portanto, uma imediata tomada de posição, pois não sabemos quanto tempo permanecerá aberta a porta da graça. Será que você tem ouvidos para ouvir? Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade. Amém.